termo narcisismo vem da mitologia grega. Na história, Narciso, um jovem muito bonito, despreza o amor da ninfa Eco e, por isso, é condenado a apaixonar-se pela própria imagem espelhada na água. Este amor impossível levou Narciso à morte afogado no próprio reflexo. O narcisismo, portanto, retrata a tendência da pessoa de alimentar uma paixão por si mesma. Sobre este assunto, a gente conversa agora com a psicanalista Crisélia Saruman. Bom dia. Bom dia. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Um assunto um tanto quanto complexo mesmo, né? O que leva a pessoa a desenvolver esse narcisismo? Pois é, o narcisismo é uma fase natural do desenvolvimento humano, onde o bebê está ali totalmente envolvido nele mesmo e a partir dos cuidados da mãe, ou de alguém que cuida dele, uma avó, uma babá, e da proteção paterna também, ele vai desenvolvendo sua autoimagem, ele vai desenvolvendo uma forma de se relacionar com o mundo, né? Bom, se há uma falha nessa fase, a gente pode ter mais tarde o que a gente chamaria de uma defesa narcísica, que é essa situação de não quero depender, não preciso de nada, eu sou autossuficiente, né? Mas a gente fala também de uma defesa narcísica, né? A gente pode pensar em momentos de narcisismo que são também sadios. Por exemplo, quando você perde uma pessoa querida, você precisa tirar essa importância do mundo e se preocupar consigo mesma, ou quando você está doente, né? De uma forma a se reorganizar para voltar, né? Então, é algo muito controverso, muito confuso, né? Muito polêmico. Entendi. Agora, quando você fala, vou chamar você porque é muito jovem, quando você fala de uma falha, assim, na primeira infância, de uma carência, o que seria isso? Quer dizer, o que os pais ou quem cria, qual seria essa falha para que a criança possa desenvolver isso quando adulto? Pois é, essa falha que a gente está falando é os primeiros cuidados mesmo, né? Que é alimentar, nutrir, colocar para dormir, todo esse contato que vai levar o bebê a ajudar ele a se estruturar corporalmente, a ele identificar a imagem dele, a ele perceber que alguém o cuida. Se essa fase acontecer bem, ele vai procurar depois, mais tarde, como referência de amor, pessoas que lembram essa situação. Se essa fase tem uma falha, ele vai usar como referência de amor ele mesmo, já que ele não teve o que ele precisava. Então, a gente pode dizer que a pessoa narcisista, no fundo, ela tem uma carência muito grande e essa carência gera uma dor. Uma dor e grande. ela desenvolve essa proteção, então, seria isso? Sim, seria uma proteção para não passar pelo trauma de novo, né? Ela se protege... Como se ela se bastasse, como se ela fosse autossuficiência. Né? Tem outras linhas dentro da psicanálise que vai se falar também de uma inveja, digamos assim, muito grande do bebê e que ele não suporta depender daquela mãe cuidadora, né? Então, é algo muito polêmico, né? Agora, por exemplo, essa fase, portanto, na infância, é uma fase importante de identificação mesmo, né, do bebê. Agora, o adulto, quando ele carrega essa característica, para ele mesmo, claro que ele carrega uma dor, como você falou, agora para as pessoas que estão ao redor também é muito complicado, né? É, sim, complexo. Você vê como o caso do Narciso, né? As pessoas o amam, apaixonam-se, mas ele não acha que ninguém é digno dele retribuir esse amor, né? Então, o narcisista, ele está encerrado em si mesmo. Ele condena o outro e a si próprio a não ter uma relação íntima, não ter uma relação genuína. Então, é algo doído para quem se apaixona e doído para ele também, que ele não consegue vivenciar isso. E como é que seria o tratamento dessa característica? Porque se gera dor, né, tem que se modificar, né? Bom, a questão clínica é uma coisa interessante, né? Ele tem que identificar que gera alguma dor. Ele geralmente nega isso, ok. até que alguma coisa, um evento muito traumático ocorra e ele começa a se dar conta. E mesmo o tratamento disso na clínica, né, é complexo, porque são pessoas que têm muito medo de confiar, muito medo de depender. Então, é algo complexo, mas tratável. E quando você fala assim, quando gera algum trauma, pelo que você identifica no consultório, quais seriam alguns desses traumas que a pessoa possa identificar essa característica nela? Bom, geralmente está ligado a queixas de ausência de cuidados e de preocupação da mãe, principalmente da mãe, né, e do pai também. Geralmente é mais forte quando os dois, né, não se preocupa com esse bebê, eles se colocarem em primeiro lugar, ao invés de colocar o bebê em primeiro lugar, né? Tem uma fase na infância lá, né, nos primeiros momentos, que é necessário que o bebê esteja em primeiro lugar. Então, se os pais não conseguem abrir mão do seu próprio interesse em função desse bebê,
aí você vai ter essa questão muito séria. E aí um processo terapêutico mesmo, né? É um processo terapêutico e que se, por exemplo, numa fase de uma perda muito séria, né? Se existir uma predisposição, uma falha lá atrás nesses cuidados, pode se instaurar uma doença mais grave, como uma psicose, uma paranoia, uma hipocondria, né? Então, é algo bem complexo e tem um bocado de fatores que podem contribuir para isso. Interessante. O ideal é que a pessoa procure uma ajuda, né? O ideal é que procure uma ajuda, que se dê consciência de que tem algo errado com ela, né? Esse é o primeiro passo. Verdade. Tá bom. Muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Pelos seus esclarecimentos, foram ótimos. Obrigado pela oportunidade de poder esclarecer isso. Certeza. E obrigado você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Aproveite seu dia.